Oi, meu nome é Lorena. Eu vou fazer hoje um podcast sobre terror, especificamente sobre a Annabelle, Invocação do Mal. E hoje eu estou aqui com a Letícia. Sofia. Vou fazer algumas perguntas aqui para a Lorena. A boneca Annabelle realmente é o centro do mal ou é só um catalisador? É um catalisador poderoso, mas não a fonte. A boneca é o alvo perfeito, porque ela é um foco visual e tangível para a energia maligna. O mal não precisa dela, mas ela mima. O maior erro é achar que destruir o objeto resolve. A entidade que foi atraída pode simplesmente migrar para outra pessoa ou objeto. Ok. O que torna as invocações desses filmes tão perigosas se elas são baseadas em lendas? O perigo reside na ignorância das regras espirituais. A resenha aqui é que a franquia explora o risco de brincar com o desconhecido. Invocação. No contexto deles, é assinar um contrato sem ler as letras miúdas. O sobrenatural é visto como um sistema com leis próprias, e violar essas leis, seja por um objeto mal amaldiçoado ou um ritual, traz consequências imediatas e destrutivas para a vida mundana. Por que nós, como público, nos apegamos tanto à história de possessões e casas assombradas? Nos apegamos porque toca no nosso medo de perder o controle sobre a própria realidade. Ver Annabelle ou os casos de invocação do mal é confrontar a ideia de que há forças operando fora da nossa ciência. A resenha é que a eficácia desses filmes está em nos fazer questionar a solidez do nosso ambiente seguro. É o terror da invasão invisível, algo que a mente humana tem dificuldade de processar e, por isso, nos fascina. Muitos filmes de possessão são baseados em casos reais. O que faz estes relatos históricos serem tão convincentes para o público? O que convence é a documentação do sofrimento humano. Em casos assombrados e possessões, o terror não está só no fantasma, mas na deterioração da vítima. A força desumana, a fala em línguas desconhecidas, a repulsa a objetos sagrados. Tudo isso cria um padrão que, mesmo que cético, nos força a considerar que algo está realmente errado com aquela pessoa. É a falha da medicina em explicar o inexplicável que abre espaço para o sobrenatural. Qual a diferença prática dentro do contexto de terror? Uma assombração, uma casa mal assombrada, uma possessão direta, com a que vemos em O Exorcista. A assombração é um eco, uma energia residual, presa a um local que interage com o ambiente. A possessão, por outro lado, é uma invenção ativa e pessoal. Na possessão, a entidade toma controle do veículo humano, usando a vítima como arma e voz. É mais imediato e destrutivo porque o alvo e a alma ou a mente, apenas o imóvel. Se o mal é tão poderoso nesses casos, por que a entidade demoníaca parece se concentrar em objetos como Annabelle ou em casas específicas, em vez de causar um caos maior? Eles se concentram onde há uma porta aberta ou onde o poder de manipulação é maior. Objetos como a Annabelle são âncoras fáceis, mas casas assombradas são locais onde traumas ou rituais criaram uma ferida aberta na realidade. O mal prefere o controle direcionado ao caos aleatório. Possuir uma pessoa ou um objeto-chave permite uma influência mais sutil e corrosiva no longo do prazo, porque é muito mais assustador para nós. E hoje nós vamos debater um pouco sobre esse tema tão específico que a gente escolheu. Eu conversei com a Letícia e com a Sofia sobre esse tema de terror. Eu achei que seria um tema que a gente abordaria de melhor forma, pois hoje em dia é um tema muito bom, muito rico. E vamos conversar um pouco aqui com a Sofia, porque ela tem alguns relatos, o que ela acredita ser o terror, uma coisa que a pessoa sente medo, o que a Sofia acredita. E hoje eu vou perguntar aqui para ela. Concordo plenamente com você, Lorena. Muitos filmes contêm a vida espiritual, como a Coraline. Acontece onde seus pais não têm tempo suficiente para dar atenção a ela, como em famílias destruídas por traições ou até por suicídio. Isso mesmo, Sofia. E esses filmes dão medo em muitas pessoas. Pânico também tem uma batida espiritual, né? E, nossa, isso é muito,
muito, né, tem gente que tem medo e tal, mas e aí, Lorena, o que você tem a falar pra isso? Muito bem, eu achei muito importante os dois tópicos que a Letícia e a Sofia abordaram, porque no caso da Coraline, os pais dela, a Bela Dama, nunca conseguiria chegar até a Coraline se a mãe dela tivesse dado um pouco mais de atenção, se o pai dela tivesse cuidado, conversado com ela de uma forma melhor, tivesse sido pais que estão, ao mesmo tempo, são pais presentes, mas ao mesmo tempo são pais ausentes. Pois a Coraline, ela só foi para o segundo mundo por causa que a Bela Dama ofereceu tudo que os pais dela nunca poderiam oferecer. Concordo plenamente com você, Lorena. Isso acontece não só em filmes, como em famílias também, que são ausentes nas vidas dos filhos. E sempre os pais reclamam que os filhos usam demais o telefone, usam também a internet e muitas outras coisas. Mas, na verdade, o filho está se socializando com outras pessoas digitalmente porque os pais não têm tempo ou não querem dar atenção para os filhos. Pois é, e pais ausentes, né, muitas vezes, os filhos dão uma forma de se comunicar com o celular, né? E também é muito triste ver que os filhos começam a gritar com os pais, começam a retrucar, reclamar e responder sempre. Mas sempre tem um motivo específico para isso, que é onde os pais não dão atenção para os filhos, não prestam atenção em notas escolares, em trabalhos de escola, trabalhos com amigos. Muitas crianças já pegaram depressão ou ansiedade porque fazem bullying com a criança na escola ou fazem bullying em outro local aberto publicamente. E os pais não percebem isso. Mesmo se perceberem, acabam não resolvendo nada. É isso mesmo. E eu percebo que hoje em dia, né, tem muitos podcasts na internet que é onde a gente poderia ouvir. Eu sou muito fã de uma mulher que ela faz relatos, que as pessoas mandam e-mails para elas contando relatos que aconteceram na vida real, coisas que elas acreditam ser o mundo espiritual. E eu acredito muito que o terror, ele existe sim. Eu acredito que a Annabelle existe, mas não na forma de boneca. Eu acredito que seja como se fosse... No caso um demônio puro, entrando nas famílias. E ele só consegue entrar com as brechas que as próprias famílias abrem. Porque pais ausentes criam filhos mentirosos e muitas vezes eles, como não têm o apoio dos pais, focam no celular, TV e etc. Concordo plenamente com você, Lorena. Enfim, muitas das vezes, os pais, quando não dão atenção para os filhos, principalmente para quem são crianças de 5 a 7 anos, acabam criando frechas muito grandes, aberturas no coração da criança. A criança começa a conversar com adultos, se passando por criança na internet, muitas coisas sobre isso, pegando depressão, acabando de ser sequestrado, abusado, entre outros tipos disso. Sim, mas muitas vezes a malcriação dos pais acontece... a malcriação dos filhos para os pais acontece muito por causa do celular, o TikTok, essas coisas. Bom, mas voltando ao assunto, né? Esse mundo espiritual é muito louco, é muito assim, muito coisa... Nossa, muito bom, né, Lorena? Hoje em dia, as crianças têm históricos de pesquisa e crianças de 7 anos, a personalidade já está sendo moldada. Eu acredito que, sim, crianças de pelo menos até uns 8 anos podem muito bem assistir e ver vídeos de terror ou essas coisas, focando no fato que não estou falando que uma criança tem que estar vendo coisas de sangue, essas coisas, mas eu acredito que muitos pais não permitem crianças ver coisas de terror, mas muitas vezes os pais ensinam coisas piores e não percebem e acabam proibindo crianças de ver coisas tão ricas. Eu acho que filme de terror é o meu preferido da vida. Eu acredito que sim. Quando a gente assiste, passa uma energia para casa, que não é uma energia muito boa, né? Mas eu assisto do mesmo jeito. Eu acredito que Annabelle, tantos filmes como esse, me fazem ficar tão fascinadas. Eu gosto mesmo. Meu sonho de consumo é no meu aniversário eu ligar minha TV e botar um filme bem pesado de terror para eu assistir. Mas isso não é uma coisa que eu devo se contar aqui. Então, o podcast vai estar sendo finalizado aqui agora por Lorena, Letícia e Sofia. Um grande beijo. Tchau! E esses relatos aqui, e esse podcast, o nome dele para quem quiser estar ouvindo, ou com certeza o professor está passando esse para todos os alunos da sala escutarem, é o podcast de dar arrepios.
Se vocês quiserem, a gente faz outro falando sobre o caso da Annabelle, mais aprofundado.